Olá. Terça-feira passada, dia 17 de julho, acabamos de gravar o Saia Justa no final da tarde e seguíamos às 5, cada uma para o seu destino, para o Rio, para os outros trabalhos, quando começamos a trocar os telefonemas. Tínhamos informações desencontradas, um incêndio no Santos Dumont, outro em Congonhas. Não é isso, foi um avião que caiu, alguém ouviu no rádio. Na avenida, no prédio, em frente à cabeceira da pista, um avião da TAM, vazio, com carga, de passageiros, lotado. Logo a gente ficou sabendo, havia fogo e havia morte. Poderíamos estar dentro daquele avião. Poderíamos estar embaixo dele na avenida. No espaço das especulações sobre as possibilidades, nos perguntamos, poderíamos ter feito algo mais? Prestado mais, protestado mais, cobrado mais, insistido mais com as autoridades, com as empresas aéreas? Voamos esse tempo todo nas asas das impossibilidades. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Porque eu tive essa sensação de impotência. A Maitê hoje não está presente porque tinha um outro compromisso, precisou viajar, mas de toda forma acho que a gente tinha que se reunir para discutir esse assunto. O tempo todo eu dizia, alguma coisa a mais como jornalista eu devia ter feito. Essa era a tragédia anunciada. Foi um clichê dessa cobertura, mas a gente sente isso palpavelmente. Diante do que você diz, o que eu fico pensando é que a gente só pode falar do ponto de vista do sobrevivente. Nós somos sobreviventes. E toda a sociedade é sobrevivente. Todo mundo que viaja de avião, todo mundo que mora perto de Congonhas, quem passa por aquela avenida. Eu peguei esse voo no domingo, meu amigo Fabrício Carpinejar pegou o mesmo voo na segunda. Terça aconteceu. E nós estamos muito avisados, e já estávamos, que isso ia acontecer. E certas vozes no Brasil, tanto na mídia quanto, enfim, no Ministério Público, etc., estão falando de novo. Pode acontecer de novo. O que a gente vai fazer? Vamos agir esperando que não seja nunca a nossa vez? Eu fico pensando nisso, sabe? Porque eu acho que tem que fechar aquele aeroporto. Eu não vou mais voar por lá nunca mais, nem tomar cafezinho naquele lugar. Para mim é um cemitério. A minha primeira reação quando eu ouvi, saindo daqui no rádio, né? Porque a gente estava aqui vendo imagens, fotos, internet, o que é isso? Primeiro era incêndio no Santos Dumont, esquisito, uma loja. A minha primeira reação de raiva foi, quem foi o filho da puta que liberou a pista? Que provavelmente foi a de todo mundo, até porque tinha tido aquele deslizamento na véspera. E aí você vai ter várias escalas de respostas possíveis. Quer dizer, se a pista não poderia ter sido liberada em hipótese alguma, enquanto não tivesse terminado a obra, se ela não poderia ter sido liberada para quando chovesse, fosse qual fosse a intensidade, a duração da chuva, se ela não poderia ter sido liberada naquele dia, naquela condição daquela chuva. Quer dizer, você vai conseguir, provavelmente com o tempo, ir afunilando qual foi a última decisão errada. Além disso, combinado com a falta do bendito reverso. Quer dizer, se um avião pode voar sem um reverso por um certo tempo, não com chuva, não para pousar numa pista não preparada. Quer dizer, então você vai conseguir afunilar algumas coisas, mas ainda assim você tem uma avalanche de outras coisas que passa, por exemplo, pela liberação de determinadas construções nos arredores do aeroporto. Porque agora parece claro para todo mundo que você não pode ter um aeroporto. Agora não, já faz um tempo. Daquele tamanho, com aquele movimento, com aeronaves desse porte, no meio de uma cidade. Mas a cidade foi... E de uma cidade do tamanho de São Paulo. E continua engolindo o aeroporto, e você continua construindo prédios altos no que... Para um leigo pode parecer perfeitamente aceitável, mas para qualquer um que esteja envolvido diretamente não é aceitável. Mas sabe, Soninha, você pega uma pequena declaração de uma autoridade, assim você vê realmente como é que o Brasil e o povo e a vida são tratados. Porque uma dessas autoridades, de um desses institutos da incompetência aeronáutica brasileira, disse hoje nos jornais que
partir de agora, as pessoas têm que ter bem claro que as passagens aéreas vão subir e que as pessoas vão ter de pagar pela segurança. Nossa. Como se em algum momento tivesse Pudessem sido não ter proposto, pago. negociado, que nós iríamos voar pagando menos e estávamos abrindo mão da segurança. Não houve esse acordo tácito entre a autoridade e o passageiro. O que só mostra... Simplesmente foram oferecidos voos mais baratos e as pessoas compraram passagens achando que estava sendo preservado o direito de se voar com segurança. Portanto, veja uma frase dessa para mim revela quanto de responsabilidade tinha por trás. Eles já vinham sacrificando a segurança em troca Só que isso se chama projeto de assassinato. Sim, agora sabemos. E o governo é canalha, porque esse governo é canalha e a incompetência sobre a qual você fala é um grande projeto de assassinato de centenas e depois, quem sabe, milhares. Já matam as pessoas de fome, de não terem médico, não tem nada. De crime, enfim, de tiro. Violência, tudo quanto é coisa. Agora tem mais essa. Então, a gente está debaixo das mãos, das patas podres desse governo para sermos mortos. E eu acho que a gente não pode brincar com isso, porque não tem outro nome. É assassinato geral. Mas eu só colocaria no plural. Desses governos. O que não exime de responsabilidade. Quem tem de responder por isso, responder agora, independentemente dos culpados apontados, na empresa aérea, no fabricante do Airbus, na aeronáutica, tal. Quem tem de responder por isso é o governo federal. E quem tem de responder, inclusive, pelas obras, por tudo que foi construído em volta de Congonhas e não deveria ter sido, prejudicando até... Quer dizer, a gente viu essa semana uma matéria na televisão, quer dizer, tem um prédio construído que não é que as pessoas daquele prédio estão em risco simplesmente. Por causa daquele prédio construído num lugar onde ele não deveria ter sido, você coloca em risco todos os pousos que vêm naquele sentido, porque o ângulo é pior, porque a aproximação da pista... Enfim, então, chega até a envolver governos municipais que por no isso fim que dão o autorização para as Ministério obras. Público tem razão. Mas governos anteriores também. Quero saber a sua opinião, Beth. O público tem razão. Quando você interrompeu a Soninha para falar sobre essa nota no jornal, era o que eu tinha lido hoje de manhã, porque eu acho que a gente começar pelo... não desrespeitando a sua opinião, mas a gente começar porque a pista é pequena, por todas essas coisas óbvias que a gente já sabe, eu acho que realmente não chega em lugar nenhum, porque senão esse aeroporto já tinha sido fechado. Eu acho que a gente é muito leigo no final das contas, entendeu? A matéria da Veja, quando eles mostram o tamanho da pista de Cumbica, Congonhas e o Galeão, e a diferença de tamanho de cada pista, é óbvio, quando você começa a ter noção do que são as coisas, de que esse aeroporto não comporta esse número de voos por minuto ou por hora, sei lá, 40 voos por hora, ou sei lá quantos. Enfim, e eu acho que é um pouco o que vocês todas estão falando, né? Eu acho que essa coisa do governo é um assassinato em massa. Eu me sinto muito triste, muito mal, e acho também hoje de manhã na televisão, a irmã do comissário, né, do comandante, Kleber, tem que ir para a televisão para ficar defendendo a memória do piloto, porque pelo amor de Deus. A mulher está em todos os programas, coitada, porque todo mundo, não, foi o piloto. Sim, aí querem culpar o coitado, como se ele... Imagina, freou ou não freou? Fez o movimento certo ou fez o movimento errado? Umas coisas tão... O que os especialistas em aeronáutica me disseram, e eu ouvi vários, é que a pista é a culpada, ponto. O resto tudo é sintoma da pista, entendeu? A doença é a pista. Mas ela existe. A falha humana, a não frenagem, não é a pista que é culpada. É porque alguém deixou a pista existir. Encharcada. Não, claro. Portanto, quem foi que deixou aquela pista produzir essas mortes? Esses são os responsáveis. Agora, dizer que não é esse governo, que é outro governo, a gente cai na mesma esparrela brasileira de sempre, a questão de que é aqui. Ninguém é responsável. Todo mundo se tranca, não quer dizer. É dizer que não é só esse. De todo modo, não há nada que desculpe. Olha, houve um acidente na França, no domingo, um ônibus com poloneses, derrapou numa estrada, caiu, morreram 26 poloneses romeiros que estavam indo para uma localidade qualquer. Em 1 hora, havia 3 ministros franceses
dando solidariedade aos poloneses. Em 3 horas, o presidente da Polônia e o presidente da França, o Nicolas Sarkozy, estavam no local. Era um ônibus que caiu numa ribanceira. Ninguém vai culpar a estrada, nem o motorista, nem não. Estavam todas as autoridades presentes. Aqui no Brasil, o presidente responsável pelas autoridades do Ministério da Aeronáutica, da Infraero, da ANAC e de mais 19 entidades controladoras de voo, levou 3 dias para vir a público, porque não demitiu ninguém. Ele disse assim, eu não quero que a culpa bata em mim, eu vou me esconder para que a culpa bata em mim. Claro. Porque a responsabilidade é dele. Essa é a sensação de impotência que a gente fica. Mônica, Ele não sabe. Por isso que a gente fica nesse estado. Isso que você diz para mim é um exemplo, aliás, do que é muito mais grave em relação ao governo, que é você tem o Brasil inteiro cortado por estradas assassinas, que produzem cenas horríveis de acidente que a gente às vezes nem vê, porque um ônibus caindo de uma ribanceira já não é mais tão chocante, entendeu? Então, para mim, isso, aliás, é um exemplo de uma responsabilidade, aliás, muito maior. Porque a gente sabe num governo federal como é que é repartido o ministério, como é que a quem cabe o Ministério dos Transportes é cota do partido tal, então eu vou dar aqui, você cuida disso. Que não tenha nenhuma história com transporte, nenhuma afinidade, nenhum conhecimento especial na área de transporte, vai ganhar o transporte porque é de praxe que essa pasta vai... Então, isso é um espetáculo de desprezo. É um exemplo, uma ministra dizer relaxa e goza. Este governo, do ponto de vista da ética e do sentido humano, é um lixo. Eu acho insuportável, hoje em dia, analisar a frase da imbecil da ministra, e pode me processar, que virou uma coisa macabra. Relaxe e goze. A cara não tem vergonha na cara. Como é que alguém pode dizer isso pro povo? E depois o povo ouviu e o povo não esqueceu. E o povo morreu. Então é muita canalice. Eu sei que quando eu estava no sábado embarcando para o Rio de Janeiro, na TAM, eu entrei no Finger e antes de entrar no avião havia assim naquele ângulo reto uns 15 ou 16 funcionários da TAM, todos encostados na parede esperando para embarcar naquele voo. E eu fiquei tão impressionada com a expressão de tristeza, de abandono, de desalento que eles estavam, assim, eu fui cumprimentando um por um, boa tarde, boa tarde, boa tarde, eles iam sorrindo, assim, muito tristes, muito tristes. O comandante da porta do avião mal conseguia cumprimentar as pessoas. Na TAM, sempre o comandante fica na porta esperando os passageiros, ele fazia um aceno com a cabeça, ele não tinha palavras. Ele ficou mudo. Aquilo me deu uma emoção tão grande que eu só fui desmoronar quando eu sentei no meu lugar no avião e fiz o que a Márcia está fazendo agora. O Jabor hoje fala... Ele tem toda a razão. Não, o Jabor hoje fala uma coisa muito, muito interessante. Ele diz, o que você pode fazer para mudar, né? Você começou o programa falando sobre isso. Então ele diz, quem viaja muito, como nós, eu e Maitê, que a gente vem toda semana, por exemplo, e Márcia, que faz palestra, e Soninho, que vai não sei onde, você que vai para o Rio, que faz Globo News, etc. Enfim, todos nós nessas profissões que levam a gente para lá e para cá. O que você pode fazer? Viajar de carro nesse trecho em São Paulo? Ele diz, por um tempo você pode fazer isso. Mas o que você pode fazer mais? Boicotar a companhia aérea? Eu acho que pode boicotar a companhia aérea. Eu acho que pode deixar de voar por Congonhas. Eu acho que a Márcia tem razão. Eu acho que é assim que as pessoas tomam uma atitude e que fazem alguma coisa para realmente mudar. Porque não adianta a gente também sentar aqui e semana que vem a gente está dentro do avião e fingindo que não aconteceu nada. Porque é uma atitude que a gente acaba tendo que tomar, né? Porque nada muda e como você se sente incapaz, você acaba assimilando o comportamento geral, né? Eu me sinto assim, você acaba indo, né? Go with the flow, você acaba fazendo o que a maioria das pessoas fazem, mesmo você sabendo que aquilo pode te custar a própria vida, né? 8 dias depois, a gente ainda está com os nervos à flor da pele. No próximo bloco, vamos pensar sobre o que a morte exige. Luto e silêncio. Mas a gente também acha que falar pode ajudar a suportar e a superar o trauma. E por isso, a gente pediu ajuda. Daqui a pouquinho. Você disse? Amor, você vai ser papai. Eu? Renato, você teve 9 meses pra botar gasolina nesse carro. Não é possível, você tá de sacanagem. 0,8 milímetros de pênis?
Mas qual o problema, Ná? Qual o problema, doutor? Esse moleque não é filho de japonês, não, doutor. Já pensou ter um toque de verão na pele o ano todo? Agora você pode com Johnson's Toque de Luminosidade. A nova loção com agente bronzeador que hidrata e dá gradualmente um tom dourado e natural todos os dias. Johnson's Toque de Luminosidade. O hidratante que já vem com o sol. Você já abriu mão de algo importante para ser mais você? Meu nome é Neila Baldi, eu sou jornalista e sou uma futura professora de dança. A minha lembrança de criança é eu dançando, querendo ser uma grande bailarina. Para minha família, a arte não era um jeito de ganhar a vida. E fui seguir outra coisa, fui ser jornalista. Quando eu estava no auge da minha carreira profissional, porque um dia que eu parei e me perguntei, o que eu queria ser da minha vida? Então eu decidi vir para São Paulo, porque eu achava que faltava um conhecimento que só a faculdade poderia me dar. Eu chorei o tempo todo, porque eu estava abandonando um amor. Por isso, eu quero devolver tudo o que eu ganhei para aquela cidade que eu amo. Ir lá fazer a minha escola, ir lá ajudar a fomentar a cultura daquela cidade. O mais importante é isso, a gente ir atrás do sonho, acreditar nele e ir até o fim. Dançar, para mim, é viver. A gente não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Seja você, seja real. Banco Real, fazendo mais que possível. Para deixar minha pele limpa desse jeito, eu uso um produto de duas maneiras. Deep Clean 2 em 1, limpeza e máscara. Diariamente remove impurezas e controla a oleosidade. E como máscara, limpa profundamente os poros. Deep Clean 2 em 1 da Neutrogena. O perigo não manda aviso. Biofenac Aerosol é o anti-inflamatório que age rápido na dor e vai fundo na inflamação. Para os pols e catapôs do dia a dia, Biofenac Aerosol. Você está assistindo Saia Justa. Arthur Kalimann Moda Festa. www.arthurkalimann.com.br. São os torcedores que movem o atleta. Você vai estar lá. A gente também. Golden Cross. Assistência médica do Pan Rio 2007. Aurora. Vinhos feitos de grandes momentos. Aprecie com moderação. Seu dia a dia está pedindo para você parar. Em setembro, pare e viva uma nova alternativa. A morte, assim como o amor, não se entende, escreveu na Folha de São Paulo esta semana o psicanalista Jorge Forbes. E é justamente ele quem convocamos para nos ajudar a entender a dor e a impotência que sentimos depois dessa tragédia. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. Um momento tão difícil, mas é bom estar com vocês. Ele está sentado no lugar da Maitê porque a Maitê, enfim, tinha uma viagem marcada e hoje não pôde vir. E ela, sim, conseguiu embarcar. Mas você viu o primeiro bloco que a gente comentava? Você vê como a gente ainda está com essa sensibilidade à flor da pele? Eu acho que todo o povo brasileiro não conseguiu superar esse trauma, apesar de um jeito que a gente tem de sempre tentar contornar, né? Na primeira, assim, Jorge, como é que você vê esse sofrimento que estamos, que é misturado com uma sensação de impotência? Eu vejo da seguinte maneira, Mônica. Primeiro, eu adorei o primeiro bloco. E eu queria dizer que eu concordo com tudo que vocês falaram e sou solidário profundamente às lágrimas da Márcia. Mas essas lágrimas têm que
elas têm que realmente servir para alguma coisa. E não para só lavar isso como se fosse algo a ser esquecido e daí para frente. Então é muito bom que a gente esteja nesse programa e que isso não se esqueça como normalmente as coisas são esquecidas, porque a gente tende no primeiro momento se revoltar, né? Depois buscar alguma saída, acaba se deprimindo, se resigna, se deprime e se esquece. Um pouco que eu falei, né? Eu acho... um pouco ser levada pelo que está acontecendo, né? Exato. Então eu tenho essa coisa, aí me deprimiu, que eu fiquei no Rio deprimida, e depois, como não acontece nada e a gente já está acostumado a viver num país que não acontece nada, aí você também se acostuma, daqui a pouco você está voando de novo, você está descendo em Congonhas. Mas foi isso que você estava falando exatamente sobre essa questão do voo, que de repente a pessoa diz assim, não, mas eu estou num país de dimensão continental, não tem outro jeito, eu vou ter que pegar um voo. Né? Não tem que pegar um voo. Quer dizer, pode se recusar ir no aeroporto, pode se recusar uma determinada companhia. Uma companhia também que não começa, os defeitos não começaram agora dessa companhia. Eu acho que nós brasileiros temos uma identidade profundamente arraigada no nosso amor dos outros, na nossa cordialidade, seguindo o velho mestre Sérgio Barco de Holanda. Ele dividia os povos entre cordiais e polidos. Cordiais seriam os povos originários da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, seriam os homens aventureiros que estavam sempre buscando a nova coisa, e polidos seriam o resto da Europa, que seriam os trabalhadores arraigados ao campo, à tradição. Isso faria com que nós tivéssemos características que a gente ama tanto, tipo não usar os nomes de família, porque a gente está sempre iniciando alguma coisa nova. Os diminutivos. Os diminutivos, né? A cordialidade rápida, a intimidade, contar das coisas íntimas nossas o mais rápido possível e encontrar no formalismo ou na polidez, por exemplo, de um francês, algo distante, né? Algo frio, algo que não é tão quente como a gente. Ok, só tem alguns momentos que a gente sofre, né? Como uma barra, como isso que acabou de nos acontecer e que faz com que mostre que a nossa cordialidade não é tão maravilhosa assim. Por quê? Eu vou dizer por quê. Inclusive, normalmente a gente lê o Sérgio Buarque e só pega o lado festivo da cordialidade. E se esquece que o próprio Sérgio Buarque diz assim, brasileiros, atenção, não sejam tão felizes com essa cordialidade. E aí ele cita Nietzsche, né, numa frase terrivelmente forte. Aliás, eu não sei se Nietzsche tem alguma frase que não seja terrivelmente forte. Diz assim, Márcia que o diga, né, e Márcia? diz assim, vosso mau amor, né, de vós mesmos faz com que vocês sintam a solidão um cativeiro. Verdade absoluta. Então, quer dizer, de repente, quando nós temos que nos deparar com a dureza, com a solidão, com a perda, com algo que não dá para fazer carnaval sempre, né? Nós não sabemos o que fazer. E é como se nós, de repente, parássemos, fizéssemos um programa como esse, duro, como se o espectador fosse nos apiar nesse momento, porque ele também não poderia aguentar. E com isso, nós temos que nos safar da coisa ruim o mais rápido possível, porque senão a gente perderia a nossa identidade, porque nós somos cordiais, e o cordial tem que estar feliz. Ele levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e contorna o trauma, como você mencionou, né? E nós não descobrimos ainda que nós podemos sim estar juntos em momentos de dor, e que nós não precisamos também só esperar que o outro nos dê aquilo que ele não nos dê, e que a gente tem que descobrir que está nas nossas mãos uma série de reações que nós não estamos tendo. Nós temos uma cumplicidade nisso. Nós todo mundo diz, isso é uma morte anunciada. Né? Quer dizer, todo mundo se vale do título de Gabriel Garcia Marques para falar, nós sabíamos. E por que nós não perguntamos? Mas e nós isso não que eu estava tentando dizer no primeiro bloco. Eu, como jornalista, senti essa dor, Jorge. Já aproveito para fazer uma análise coletiva. Porque quando houve o acidente da TAM e aquilo, da Gol, há 10 meses, e aquilo revelou que tínhamos problemas gravíssimos no controle aéreo, e fomos saber que há algum tempo uma autoridade, um ministro da Defesa, que renunciou, até porque não conseguiu levar nada para frente, tinha avisado que era preciso mais recursos, mais dinheiro, mais investimento no controle aéreo, e de lá para cá só houve cortes.
e que ali tinha uma bomba prestes a explodir, quando isso foi revelado, quer dizer, a imprensa não fez outra coisa a não ser... às vezes a gente ficava irritado de pensar, ai meu Deus do céu, vamos ter que ir de novo para o aeroporto, de novo dizer o que está acontecendo, de novo, há tantas coisas acontecendo no Brasil, será que... E, no entanto, tudo foi inútil. Quer dizer, qualquer tipo de retórica jornalística, de análise e tal, como hoje em dia no Brasil você tem um discurso muito dividido, quer dizer, se você for contra o governo, você é taxado de direita reacionária, burguesa, imprensa politizada que quer derrubar o Lula. Entendeu? Então você não pode... A crítica não é um exercício muito fácil de fazer. Porque aparentemente sempre que você analisa um tema, você já logo alguém vem e prega um crachá em você. Você pode não querer derrubar o governo, você pode só querer que o governo seja bom e fazer uma função de imprensa de crítica. Então quando acontece uma outra tragédia, a minha sensação como jornalista, talvez a Soninha como política e como jornalista também, compartilhe essa minha sensação. Você tem uma sensação de que você falhou. Você também fracassou. Você tinha que ter ido mais longe, devia ter alguma coisa a mais que e agora precisa ser jornalista. Eu acho que não sou jornalista, eu acho que qualquer ser pensante. Não, tô pondo aqui a minha... Mas é a coisa da voz, né? Quando você tem a voz, você pode dizer o que você está percebendo, você pode até ter uma bandeira em nome de uma justiça em relação, por exemplo, a essa questão dos aeroportos. A gente está vendo e não se faz nada. E eu acho interessantíssima essa sua análise, é claro, porque realmente os brasileiros têm essa coisa já tão arraigada que mesmo agora, diante dessa tragédia toda, a gente recebe tantos e-mails, claro, das pessoas indignadas e tantas notícias da indignação, mas essa indignação, que é muito justa, por um lado, porque faz parte das emoções que estão sendo experimentadas, ela não ultrapassa a velha história de sair do grito, do berro, do horror, do choro, das lágrimas e dar esse passo, subir esse degrau para a ética, que é a ação. Então, o governo tem que parar de ser histérico. Tem que parar de ser histérico. Não, qualquer coisa, eles vêm e choram. Eu tô aqui no Saia Justa, aqui é o lugar pra gente ser histérico mesmo, chorar e tal. Mas o governo não pode ser histérico. O governo tem que tomar providências e os capitalistas, donos das empresas, têm que mostrar competência. Eu e vocês e as pessoas que estão infelizes e as pessoas cujas vidas foram destruídas, porque deve ser barra pesadíssima você perder seus filhos, mas deve ser insuportável, deve ser assim. Agora, sei lá, o que sobra. E a gente pode chorar, mas como é que faz a passagem para a ética? Responsabilizando o negócio. E eu acho que o Ministério Público tem que fechar Congonhas. E a gente tem que enfrentar essa ferida. E parar de dar a volta, como você falou. Eu acho dois aspectos nisso. Eu quero concordar com a Márcia sobre a questão da indignação. Me cansa profundamente em todo momento que acontece uma coisa dessa, surge o bando dos indignados. Eu sempre desconfio do indignado, porque o indignado é alguém que, antes de mais nada, fala de si mesmo. Né? Ele diz que ele é digno, porque só pode ser indignado aquele que é digno. E eu prefiro aqueles que ficam tentando ser dignos, aqueles que ficam tentando ver de que maneira podem responder essas dificuldades. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, concordo também com a Márcia, não há como não responsabilizar, e responsabilizar desde coisas elementares. Por exemplo, o senhor Marco Aurélio Garcia saia do governo. Não há mais possibilidade. Ok dizer que fazer esse gesto do top-top a gente faz nas casas da gente, ou a gente faz na rua, ou a gente faz quando alguém atravessa a nossa frente, ok, mas quando a gente é ministro de Estado, quando a nação está sofrendo, quando está sofrendo, quando nós temos a responsabilidade, quando existe o sofrimento da população da forma que está fazendo, você fez o top-top, meu amigo, errou, saia. Saia, que é a melhor coisa que você pode fazer. Mas aí a indignidade prevalece, né? A honra, eu estou falando da honra. Não, a indignidade do sujeito que faz e fica. Entendeu? Porque é indigno. Por isso que eu estou falando. O gesto é indigno e é indigno ficar. Eu não espero que as pessoas sejam dignas, eu espero que as pessoas possam ser dignas. Então, eu acho que é uma chance, Marco Aurélio Garcia. Eu assino embaixo. A senhora Marta Suplicy, saia do governo. Não há mais condição para a senhora ficar nem meio minuto. Não há. Quer dizer, o fato ela errou, mas nós somos responsáveis pelos nossos encontros na vida. Marta, você é psicanalista, você sabe disso. Nós somos responsáveis pelas surpresas e pelos encontros. Nós somos responsáveis pelos bons e maus encontros. Você fez um mau encontro, saia.
será um ótimo gesto. Será um começo, né, de retomada de todos nós, de saber que existe um laço social possível ao Brasil. Isso. Senão, nós vamos sair dessa tragédia de novo enquistados, cada um nos seus carros blindados, nas suas ruas fechadas, nos seus edifícios contaminados de segurança, debaixo da chuva e coisas e que tais. Saiam. E tantas mortes não terão valido para nada. Será um bom começo de nós nos associarmos. Mas voltando no que a Márcia estava dizendo e que você complementou depois, sobre... E aí, o que vem depois da indignação, né? Quer dizer, as pessoas se manifestam, mas é esse espaço de racionalidade que eu estou tentando manter minimamente, como se eu fosse jornalista nesse caso, e não é exatamente o caso, mas que eu estava falando até com a Beth agora no intervalo. Quer dizer, a frase cretina da Marta, e que agora, né, transferida para essa situação, ganhou contornos macabros, até indevidamente, porque ela já estava se referindo a um sofrimento do qual você não tinha o direito de tirar um sarro, né? O sofrimento de toda a confusão dos aeroportos esse tempo todo já era muito grande para você reagir com uma frase daquelas. De qualquer jeito, não tinha a ver com acidente, com morte, e essa associação é muito forte. Quando uma pessoa diz, desculpe, já disse. Mas não, eu quero ir além disso. Como assim? Eu quero ir além disso. Explica um pouquinho melhor. Não dá. Quando a pessoa diz, eu disse, não, desculpa, porque o analista já disse. Né? Ai, concordo. Ela já disse. Porque se der para cada momento que acontecer alguma coisa... Mas ela não estava dizendo de um acidente, de uma catástrofe dessa. Ela já não devia ter dito. Ela é uma ministra de Estado, uma ministra de Turismo. Ela está vendo o problema, a onda aumentar. Sim. E nós não estamos falando do ministro da Economia, hein? Não, foi estamos deixando ele de fora. O ministro da Economia dizendo que isso era sinal do crescimento do país. Meu Deus do céu, que o crescimento do país não seja o crescimento da Economia. Só para terminar o raciocínio. Sai. É o seguinte, hoje não é o saia justo, é o sai justo. Mas não pode. Mas não, isso só pensando no que aqui a indignação leva no fim das contas. Poderia ser catártico. Tirar todo mundo. Não, mas deixa eu continuar. Eu deixo. A Marta saiu por causa da frase. E aí a gente deixar nos próximos meses e anos de investigar, por exemplo, a responsabilidade de uma administração municipal que, porventura, por acaso, pode ter sido da própria Marta, de autorizar construções onde não deveria jamais ter autorizado. Você entende? Acho que a gente, às vezes, quem autorizou aquele prédio fatal foi o Ministério da Aeronáutica. Pois é. Então, a gente só não pode ficar na nossa indignação, exigir que cabeças rolem e se dar satisfeito com cabeças que rolaram. Você precisa preservar um lado de racionalidade de investigação. Não é isso. É a manutenção da decência que um governante, no seu papel, deve colocar em pauta na sociedade. Sim, então, que saiam e que outros venham e melhorem a situação desse país. Mas que saiam. Quer dizer? Eu ia dizer para a Soninha que eu tenho medo que a gente comece a relativizar. Ou seja, e tem um acidente do ônibus, e tem um acidente do outro. E porque com isso, nós vamos de novo dizer, tudo bem, vamos tomar uma pinguinha então, porque o Brasil não tem jeito. É o contrário disso. A gente se conforma demais. Eu não acho... Com ônibus na estrada. Eu não acho que o que a gente está falando, nós estamos falando em tribunal de exceção. Eu não acho que nós estamos querendo fazer guilhotina de todo mundo, nada disso. Afinal de contas, se o que aconteceu, dizer simplesmente saia, é muito pouco. Né? Não tem nada de reação, porque não existe uma reação à altura cabível, porque nenhuma reação pode estar na altura da morte. Sim. Então, nenhuma reação possível. É só dizer que não dá, porque realmente para estar no governo precisa ter uma postura que não tiveram. Saiam. Olha, um piloto muito experiente escreveu para o Saia Justo uma carta dizendo como é que eles, do lado de lá, lidaram com a morte e com o trauma. A gente já comenta sobre isso no próximo bloco. Norma Jean Baker? Norma Jean is a Hickman. Maryland. Monroe! It's sexy! I don't mean rhinestone, but diamond. Our girl's best friend.
Nós já descobrimos a maneira natural de melhorar o intestino preguiçoso diariamente com Metamucil. A terapia de fibra natural que faz você se sentir leve por dentro e por fora. Acho que é ousado demais pra minha mãe. Novo Volvo C30. O que você acha? Minha família não é diferente da sua. A gente também faz compras. E quando chega em casa, a gente se ajuda pra guardar tudo. Vai! A Unilever coloca vitalidade em toda a família de produtos para a sua família viver bem. É a Unilever em ação. Tem muito que aprender ainda. A de aproveite. B de beleza. D de dose certa. E de energia. F de fórmula balanceada. I de imunidade. S de 100 calorias. E Z de começar tudo outra vez. Centrum tem todas as vitaminas e minerais que ajudam você a aproveitar a vida por inteiro. Centrum, viva de A a Zinco. Você está assistindo Saia Justa. Novos vermelhos Preferrans de L'Oréal Paris. Únicos com intensificador da cor. Para vermelhos absolutamente incandescentes. Porque você vale muito. Qualquer pessoa pode apresentar dentes sensíveis. É um problema extremamente comum. Pacientes com dentes sensíveis normalmente relatam uma dor muito aguda e de curta duração, principalmente ao frio. Recomendo Sensodyne porque é um creme dental que já tem muito tempo no mercado. Pode ser utilizado como único creme dental sem menor sombra de dúvida. Eu não indicaria um creme dental mais barato, conhecendo Sensodyne do jeito que eu conheço. São 20 anos trabalhando com esse produto e obtendo excelentes resultados. 9 entre 10 dentistas usam ou recomendam Sensodyne para dentes sensíveis. Dove reuniu um grupo de mulheres para testar o desodorante Dove por 7 dias. Todas receberam uma camiseta com mangas e uma regata. Qual das duas elas usarão no 7º dia? Eu escolhi a regata. Eu me senti super segura. Mais suave, mais bem hidratada. Bem mais macia. Resolve. Mas eu prefiro a camiseta. Desodorante Dove. Axilas visivelmente mais... Pensa é a pista. Mas ela existe. A falha humana, a não frenagem, blá, 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 Não é a blá. pista que é culpada. É... Nesse Saia Justa de hoje, a gente está sem a Maitê Proença, mas convidamos Jorge Forbes, que é um psicanalista que frequenta bastante os nossos programas, nos ajuda em tantos assuntos, para vir aqui e com a gente ajudar a processar a dor e o luto que todos nós brasileiros passamos depois do trágico acidente da TAM. E um piloto experiente, que sempre escreve para o nosso Saia Justa, é nosso telespectador, ele estava jantando com seus colegas tripulantes numa capital qualquer quando soube do acidente. E longe de casa, ele escreveu para a gente: só nos restou constatar, diz ele, que é mais fácil suportar a morte sem pensar nela do que suportar o pensamento da morte sem morrer um pouco. Ele escreveu: depois da notícia, só nos restou fazer ligações, beber vinho, ouvir o silêncio que só dava espaço para abraços, choros e breves comentários. Uma das comissárias, chorando a morte de um colega, disse uma única frase que até agora está se repetindo na minha cabeça. Ele disse: a verdade é que ninguém pode fugir do amor e da morte. Ele disse: não é fácil a responsabilidade de centenas de vidas diante das circunstâncias impostas. Eles sabem, têm essa consciência de que muitas famílias estão nas mãos deles a cada voo. Então ele diz: espero que não só a gente abra a caixa preta do sistema aéreo brasileiro, mas a caixa pretíssima das empresas, que são, afinal de contas, com quem ele lida. Ele diz assim: no momento que a gente chora, nós, funcionários da aviação, a morte das nossas ilusões. Porque diz que para ele é o que faz sentido na vida dele é voar, né?
com a mesma mágoa com que a gente chora os nossos mortos. Ele disse, desculpe esse astral, talvez após desabafar o que sinta eu consiga alguma paz para dormir. Diz ele que de 15 em 15 minutos vai ao quarto do filho para dar um beijo, porque não sabe se faz para conferir que ele está ali mesmo ou se para afastar a ideia de que muitos não poderão, naquela noite, nem nunca mais, voltar para casa e afagar um filho nos braços. Ele disse, mas como eu já disse, escrever me faz sentir muito melhor. Sei que se tentasse falar para alguém, a voz não sairia. Eu me despeço recordando a frase de Fernando Pessoa, que é mais ou menos assim: morrer é apenas não ser visto. Morrer é a curva da estrada. Você acha que é assim que se processa um luto? O que a gente deve fazer? Eu acho que não existe uma forma única de se processar o luto. Eu acho que é necessário, antes de mais nada, falar. Sabe por quê? Porque a gente não tem a menor ideia do que seja a morte. Como eu escrevi, você falou na revista da Folha, eu falei que não se compreende a morte nem o amor, né? E por isso mesmo que a gente faz declarações de amor. Isso é fácil todo mundo entender. A gente faz declarações de amor infindáveis, porque assim que a gente diz para uma pessoa eu te amo, a pessoa pergunta para você, mas me ama como eu quero que você me ame, né? E aí você reforma, né, a declaração de amor e você ama de uma outra forma, porque nunca você convence que você está aprendendo o amor com a palavra. Com a morte também não, você não aprende com a palavra. Então você tem, mas isso não quer dizer que você possa desistir, porque nós somos seres dela, da palavra. Então nós temos que continuar falando e falando muito, né? E se defrontar com esse silêncio mortal, né? E, enfim, dizê-lo da melhor maneira que nós pudermos. Quando esse piloto diz, é ótimo que ele possa dizer e é importante que todos nós possamos fazer. Por quê? O que acontece quando a gente não faz isso? Fazer isso é o que Freud chamava de Traumarbeit, quer dizer, o trabalho do trauma, o trabalho da dor, que é o luto. Porque nós somos todos pseudópodos uns com os outros, nós estamos todos ligados uns nos outros. Quando de repente um de nós sai, nós ficamos com pseudópodos soltos, mancos, livres, não sabendo o que fazer, e nós temos que, a famosa frase que veio da psicanálise, elaborar, né, o que isso está se dando comigo. Se nós não fizermos isso, o Freud ao menos dava uma alternativa, ou o luto ou melancolia. É um dos mais famosos livros dele. Porque se você não faz isso, você entra na negação disso, que é uma soi-disant, uma suposta depressão imediata, né? No momento faz bem estar reprimido. Que é como a gente está se sentindo agora. Ou então, quer dizer, uma suposta depressão imediata, mas que pode ser seguida com muita facilidade por uma mania. Ou seja, por uma negação do que aconteceu, dizer assim, puxa, ainda bem, sabe, eu não estava naquele avião, puxa, ainda bem que eu perdi, bom, ainda bem que não foi comigo, e pensar que a vida seja realmente uma roleta. Vira uma coisa muito, muito histérica mesmo, parece para certas pessoas parece uma festa. Parece uma festa. Você não está dentro do avião naquela hora, essas declarações. E você não conhecer ninguém. São terríveis. E daquele lugar, como se a mensuração nos números da tragédia fizesse diferença em relação à catástrofe que a nação está vivendo e particularmente essas pessoas que são ligadas a todos os mortos. Eu não gosto nem de usar a palavra vítima, sabe? Tem que falar das pessoas que morreram. As pessoas morreram. As pessoas morreram. Isso é assustador. Só que assim... É engraçado, você tem toda razão, porque eu já fico dizendo, foram 180? Foram 190? Foram 200? E daí? E sim, e a essa altura já se esquece da Gol, há 10 meses atrás. São 354 mortos no total nos dois acidentes. E a essa altura se esquece do tanto que a nossa sociedade, no seu descaso, no seu oba-oba, no seu carnaval, no elogio dessa sensibilidade calorosa, que eu não sei onde é que está, finge, falsifica milhões de outras mortes que acontecem a todo momento. Sim. Eu acho que se esse momento pode adquirir algum sentido, é muito estranho falar assim, se ele pode adquirir algum sentido, é na hora em que a gente conseguir construir uma palavra ética sobre essa tragédia, essa catástrofe. A gente até discutiu que não devíamos nem usar a palavra tragédia diante da catástrofe, né? Porque aqui as vidas acabaram, muitas vidas acabaram, e esse pessoal, esse povo, não que só é acho família... que foram, né? Eles acho que ficaram. Já pensou? Claro. Você vai ter que ficar convivendo com a ausência da pessoa na sua casa, com as coisas que ela deixou, com o projeto de vida que ela tinha. Uma mulher grávida, né? Isso, com a vida que podia Morreu ter ela acontecido. e o projeto de vida que estava... E para essas pessoas não tem justiça. Não tem justiça. Nem a indenização adianta. E não adianta tem nem nada. como enterrar.
Eles vão ter que provar o desaparecimento dessas pessoas. Sim. Não tem como enterrar. Enterrar é uma ação humana por excelência. Animal nenhum enterra o outro. Então, a última coisa que, quando eu penso nesse detalhe, além de tudo, a última vez que se não enterrou os mortos no Brasil foi na ditadura militar. Foi. As pessoas sumiam e depois as famílias ficam o resto da vida procurando aquele que não existe mais e não tem nem registro da própria morte. Aí a gente está na barbárie mesmo. E barbárie também é uma palavra ruim, porque é assassinato. É genocídio. Mas no coletivo, como é que a gente lida com isso? Porque no individual, tudo bem, cada um tem um jeito. Se você for mais ou menos brasileiro, você pode fazer mais ou menos carnaval, mas... Essa seria, quando você fala do luto, eu estou analisando, estou pensando no que você está falando. E a gente é um pensamento mesquinho, mas você corre para aquela lista para dizer assim, não tem ninguém que eu conheça, como se aquilo te desse uma imortalidade, né? Que eu acho que o ser humano tem esse problema, ele acha que ele é imortal. Aí minha irmã me liga no domingo, aconteceram duas coisas interessantes, esquisitas. Interessantes no sentido de botar a gente para pensar. Eu moro de frente para a praia, eu estava na minha casa, meu filho me passou um rádio e falou, caiu um avião aqui agora. Aí eu falei, que isso, Bernardo? Tá de brincadeira? Ele falou, não, chega na varanda. Aí eu cheguei na varanda, as pessoas estavam jogando frescobol, vivendo a vida delas. O avião estava caído ali, não dava para eu ver, porque meu prédio é recuado. Aí eu falei, Bernardo, para de palhaçada, você não sabe que eu estou chateada? Mãe, estou falando sério, aquele avião de propaganda caiu aqui na praia agora, mas é um pouco mais para baixo. Na realidade, ele não tinha caído, ele tinha feito um pouso forçado. Várias pessoas correram e outras continuaram no mesmo lugar, jogando frescobol, jogando vôlei, como se não tivesse caído um avião ou feito uma aterrissagem forçada a, sei lá, 100 metros, 200 metros deles, né? Isso é uma coisa, eu fiquei assim, chocada, falei, mas as pessoas, ninguém vai se mexer? E uns 15 minutos depois a minha irmã me ligou para perguntar, como é que tá, não sei o que, ela não sabia que eu estava em São Paulo na terça, a gente conversou um pouco e ela falou, tinha uma amiga da Verusca, a Verusca é minha sobrinha, que tinha sido aluna dela de japonês, a Verusca chorou muito, chora dias. Aí aquilo me atingiu mais ainda, porque era como se, então, tinha alguém que eu conhecia, entendeu? Então, eu queria saber, quando você fala assim, tem que viver o luto, eu não sei viver o luto, eu não sei. Como é que a gente vive o luto? Eu não sei. Ninguém sabe, né? Mas quando a gente se pergunta, por exemplo, ou da uma forma que eu estou sentindo mais forte, ou da forma que eu não estou sentindo, já é uma maneira de trabalhar esse luto. Não pensar, não querer falar, seria uma forma de uma evitação total. Por isso eu não quis dizer que existe uma forma padronizada, uma forma de você tem que chorar de tal maneira, você tem que ir no enterro, você não tem que ir no enterro, você tem que ir até Congonhas, passar em frente, ou você não tem que ir até Congonhas. Não existe nada padronizado. Temos que encontrar uma maneira para todos nós. Isso é um primeiro ponto. Acho que será uma forma de nós mudarmos um paradigma ético, como a Márcia está insistindo desde o começo do programa. Acho desde que ela entrou no programa. Acho sim que é necessário mudarmos o paradigma ético. Acho que o Brasil não está em má posição para isso. E eu acho que essa responsabilidade é interessante a gente discutir. Então a gente pode fazer isso no próximo bloco, Jorge, porque uma coisa ele tem de interessante, ele sempre comenta isso. A gente vive reclamando que os paradigmas todos se quebraram, que vivemos uma crise de valores e que esse é o final dos tempos, não temos mais bula para viver. Ele diz que isso sim é fertilidade, é terreno fértil para a gente plantar coisas à beça. Então no próximo bloco a gente segue nesse assunto. O lado bom de ser uma ex-top model à procura de modelos para sua nova agência. Good God. 1, 2, 3, 4. E o lado ruim de tentar ser um dos escolhidos. Wait. There's only one diva in this place and that's me. All right, you're out. You're out. You drank. Wait a minute, you drank? Modelos de Janice Dickinson. Estreia dia 3, 10h30 da noite no GNT. Adeus, elástico. Agora eu assumi o controle. Novo Elseve Volume Control de L'Oréal Paris com tecnologia HidraGuard, que hidrata e alisa as escamas para reter a hidratação dos cabelos. O volume se mantém controlado por até 18 horas.
E o que quer que eu faça, como meus cabelos estão hidratados, eles não se armam e ficam perfeitos até o fim do dia, como se eu tivesse acabado de sair de casa. Novo Elseve Volume Control de L'Oréal Paris com Hidraguard. A hidratação fica, o volume vai embora, porque você vale muito. Você já abriu mão de algo importante para ser mais você? Meu nome é Neila Baldi, sou jornalista e sou uma futura professora de dança. A minha lembrança de criança é eu dançando, querendo ser uma grande bailarina. Para minha família, a arte não era um jeito de ganhar a vida. E fui seguir outra coisa, fui ser jornalista. Quando eu estava no auge da minha carreira profissional, teve um dia que eu parei e me perguntei: o que eu queria ser da minha vida? Então eu decidi vir para São Paulo, porque eu achava que faltava um conhecimento que só a faculdade poderia me dar. Eu chorei o tempo todo, porque eu estava abandonando um amor. Por isso, eu quero devolver tudo o que eu ganhei para aquela cidade que eu amo. Ir lá fazer a minha escola, ir lá ajudar a fomentar a cultura daquela cidade. O mais importante é isso, a gente ir atrás do sonho, acreditar nele e ir até o fim. Dançar, para mim, é viver. A gente não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Seja você, seja real. Banco Real, fazendo o mais que possível. Não posso ficar resfriada agora. Por favor, você precisa entender. Eu não saio de férias com as crianças. Não dá para discutir com o vírus. Livre-se dele logo aos primeiros sintomas. Vicky apresenta Primeira Proteção, o único produto que captura e ajuda a eliminar o vírus do resfriado antes que ele se espalhe. Use Primeira Proteção e acabe com o vírus logo aos primeiros sintomas. E aí, vambora? 1975, queda de Saigon. O Ocidente e o Oriente unidos numa história de amor surpreendente. Credit Card City apresenta Miss Saigon. Mais uma superprodução da Broadway que chega ao Teatro Abril. Uma história de amor e luta num dos mais aclamados musicais do mundo. Miss Saigon. Ela cai bem num bacalhau. Rivoli, pra pizza não tem nenhuma igual. Rivoli, é suculenta e gostosona, o nome da minha azeitona. Rivoli, no aperitivo é sensacional. Rivoli, deixa qualquer salada especial. Rivoli, quem prova logo se apaixona, o nome da minha azeitona. Rivoli. Azeitonas Rivoli, o sabor que conquistou o Brasil. Rivoli. Beatriz, que sorriso é esse? Ai, meu filho tá começando a falar. Jura? Ai, que fofo! Ah, eu também começou a falar inglês. Ele sentou com 5 meses, o primeiro dentinho nasceu com 6. O Tomás também, ele começou a andar com 8 meses, é. E você tá com quantos, Beatriz? 11 meses. Mãe moderna acaba dando ouvidos à concorrência. Modern, segunda temporada. Daqui a pouco. Apoio Dermodex Prevent, agora em tubo plástico. Omo 50 anos, comemore essa marca com a gente. Raco Cosméticos, você mais feliz hoje. E McDonald's. Sem a Maite Proença, que precisou viajar, convidamos Jorge Forbes, nosso psicanalista que tanto nos ajuda. Na verdade, para nos ajudar a entender a tragédia e a morte. E também para discutir o dia seguinte, aquele em que a gente acorda achando que sim, é preciso fazer alguma coisa. E o Jorge falava no bloco anterior de que a gente tem que trazer para o Brasil, para a nossa cultura, algo que falta e que grita na sua falta, que é uma ética da responsabilidade. Vou então falar um pouquinho sobre isso. Vou falar não diretamente, quer dizer, chego nela, mas começo de um plano geral. É muito comum nós brasileiros pensarmos que nós temos 500 anos de corrupção, ou 500 anos de fracasso, ou 500 anos de desgoverno, então que nós necessitaremos mais 500 anos de conserto, de limpeza, de honestidade, de rigidez, etc. É falso.
Eu quero dizer que é falso. Esse pensamento é irresponsável, porque se nós começarmos a pensar que nós precisamos mais 500 anos, nós vamos sair todos desse programa, né, dizendo, então legal, se falta mais 500 anos, dane-se, porque eu não vou... não tem responsabilidade sobre então, isso. Então não tem responsabilidade nenhuma sobre os 500 anos. É falso. Nós podemos ver um exemplo muito concreto, muito objetivo, conhecido de nós, brasileiros, especialmente paulistas, que paulista adora Nova York, né, acha que nós somos Nova York sul-americano, que não é verdade. Mas, enfim, Nova York é uma cidade que, aí sim, é verdade, é comparável a São Paulo nas dificuldades do seu crescimento, no seu disparate social, nos problemas econômicos, nos problemas raciais, etc. E vivia um clima terrível até anos atrás, sendo uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos e, quiçá, do mundo. Aí veio um chefe de polícia chamado Bratton, né? E esse Bratton foi entregue a ele o controle dessa cidade e foi dito a ele, vire-se. Não foi dado nenhum carro de polícia a mais, não foi dado nenhum tostão a mais, né? Nenhum dinheiro, nenhum carro, né? E com aquele contingente e com aquele dinheiro, esse homem sacou que o mundo de hoje não vai de uma questão do eu sou impotente hoje, amanhã eu serei potente. Isso é George Bush que pensa, né? Quer dizer, tipo, me derrubam 2 prédios, então eu arrebento um país. Né? Isso não dá. Né? Isso está terminando, né, com esse infeliz mandato questionável do Sr. Bush. Né? Isso não dá. Nós não estamos no mundo da impotência para a potência. Nós estamos num mundo onde às vezes eu me sinto impotente, mas eu tenho que descobrir que às vezes não é impotente, eu estou frente ao impossível, e frente ao impossível a gente inventa. O Sr. Bratton, ele inventou. E ele inventou dizendo, olha, vamos mudar o paradigma. Não saímos desse paradigma da expectativa que o outro vai me dar, que eu vou ter mais polícia, que eu vou ter mais dinheiro, né? E vamos mudar esse aspecto. E não se muda com grandes ações, se muda com pequenas ações, se muda com pequenos detalhes. E ele mostrou isso a Nova York. Ele pôs essa polícia não para fazer a prisão do grande meliante, ou do sei lá mais o quê, e o Brasil inteiro, por exemplo, se fosse aqui ficar acompanhando onde o maldito... Ou a Sintosa, o Beira-Mar, né? Se virou Beira-Mar, Beira-Rio, Beira-Floresta, Beira-Capeta 4, não importa esse senhor Beira-Mar, né? Paremos de falar desse fulano um minuto, deixa ele na prisão e vamos parar de dar as primeiras páginas dos jornais para esse sei lá o quê, né? O que importa são os pequenos detalhes e através desses pequenos detalhes o Bratton mudou Nova York em 3 anos. 3 anos numa história horrorosa que já acompanhava os 30... Eu tinha os detalhes, mas não importa, né? Os dados não emocionam. Mas, enfim, seriam uns 30 ou 40 anos e, de repente, ele baixou muitíssimo esse nível. Muito bem. Como é que isso se dá? Isso se dá no momento de hoje através do que se chama, por exemplo, epidemia. Existe epidemia viral, existe uma epidemia, todo mundo sabe, né? Quer dizer, um aqui tosse, o outro espirra e tal, isso é uma epidemia. Existe epidemia também de sentimento, existe epidemia de cidadania. O Brasil necessita uma epidemia de cidadania. E esse momento que todos nós, de repente, estamos participantes, onde as classes sociais quebram seus limites porque estamos todos juntos frente a essa dor. Num barco furado, né? Como é que você olha para as pessoas com as quais você convive e com as quais você também não convive, mas qual é o direito de cada um e qual é o respeito que cada um tem que ter com a dignidade de cada um que vive nesse país, com aquele que é meu amigo, com aquele com qual eu convivo e com aquele também que eu nunca vou ver nem nunca vi. E é por isso que as pessoas estão sofrendo agora, mesmo em nome daqueles que elas nunca viram nem nunca viriam, porque é aterrador você ver que uma injustiça tão enorme aconteceu debaixo dos nossos narizes e que a gente fica com uma cara de imbecil porque a gente não fez nada para que fosse diferente. E nós sabíamos. Vamos fazer agora. E não é verdade que nós escapamos desse voo, estávamos todos nós nesse voo. Até semana que vem.